Olá, Shalom, graça e paz. Daqui vos fala Pastor Frederico Ango, servo de Deus. Eu passei para falar a respeito do ministério transicional de um pai espiritual. É bem verdade que ministerialmente não há um impacto eficaz sem ter a presença de um pai espiritual, de um mestre. Um filho não nasce um pai, o pai é quem nasce um filho. Biblicamente não há nenhum ministério de um homem de Deus apresentado na Bíblia que não teve um pai espiritual. Um homem sem um pai espiritual, ele não merece honra e não será respeitado. Infelizmente terá um ministério de curto prazo. Esta é uma realidade que muitos não querem saber, mas eu tenho aqui alguns tópicos para partilhar com você, para despertar o teu saber e alimentar o teu espírito e trazer um impacto na obra ministerial que Deus em Cristo, pela sua graça e pela sua ressurreição, confiou na sua vida. O papá apóstolo Alfa Lucao, grande servo de Deus, ele sempre diz nas suas pregações que um pai espiritual perceba. Eu acredito que esta é a maior clareza do ensinamento a respeito do fundamento de um pai espiritual. E o papá Alfa Lucao, ele sempre diz que um pai biológico, ele é a indicação de onde você veio. Mas um pai espiritual, ele é a indicação de onde você vai. Percebe? O pai biológico, que quer dizer o pai de sangue, ele é a indicação de onde você veio. Mas o pai espiritual, que é o pai ministerial, ele é a indicação de onde você vai. A palavra ir, ministerialmente, fala-se de destino. A raiz de um pai espiritual é de um destino interno. Quando alguém está ligado com um pai espiritual, automaticamente este filho ele terá um destino interno. Assim como os frutos ministeriais de um pai não podem ser apagados, assim também será os frutos de um filho. É fundamental na vida cristã um cristão ter um pastor. É fundamental um cristão ter à sua frente um evangelista, um profeta, um apóstolo, um mestre, um professor que lhe ensina as bases bíblicas e as bases ministeriais. Mas é mais fundamental o cristão ter um pai espiritual, porque muitos cristãos, eles têm mais um pastor do que ter um pai espiritual. Mas infelizmente, você não pode ter muitos pais. Um filho não tem e não foi feito por vários pais, mas um filho é feito apenas por um pai. Aleluias! Que há muitos que fazem confusão sobre isso, sobre pai e sobre pastor. Muitos fazem confusão. Por isso que a maioria dos cristãos, eles procuram por um pai espiritual. Eles oram para encontrarem um melhor pai espiritual. Eles jejuam. Deixa eu lhe dizer, este é um segredo ministerial. Você não encontra o teu pai espiritual pelas tuas orações, nem pelo teu sacrifício. Você não pode orar para encontrar um pai espiritual. O meu pai espiritual, o reverendo pastor Justino Ricardo Mauando, ele sempre diz, o pai espiritual é um dom de Deus, é uma imposição divina. É por meio da oração de um pai espiritual. É a oração do pai espiritual que atrai o seu filho. Não é a oração de um filho que atrai um pai espiritual. Os pais é que querem ter filhos. Por essa razão, há homens e mulheres que oram dia e noite para se tornarem mãe ou pai, mas não existe nenhum filho que ora para nascer. O nascimento ministerial, ela tem o maior impacto quando é pela oração de um pai, é pela declaração de um pai e não declaração de um filho, porque o pai espiritual é uma imposição divina.
o Espírito de Deus vem por meio da tua vida quebrantar a tua alma e o teu espírito. E o Espírito de Deus, ele cria em você um vazio que ministerialmente só será preenchido e completo se você tiver um pai espiritual. Perceba algo. A maioria de pastores, profetas, que oraram para ter um pai espiritual, fracassaram. Infelizmente, hoje, a maioria deles não querem se arrepender por esse erro. Eles ficaram soberbos, porque a maioria desses homens, eles não procuram por um pai espiritual. A maioria desses homens, eles procuram da perfeição ministerial. Por isso que a maioria desses homens que oraram para ter um pai espiritual, no dia que eles pensaram que encontraram um pai espiritual, fracassaram, desistiram desses homens que ontem diziam que eram seus pais espirituais. E este é o maior problema que há em muitas nações e há em muitos ministérios. Eu glorifico a Deus pelo meu pai espiritual, Justino Ricardo Mauam, pelo apóstolo Alfa Lucal. Deixa eu lhe dizer, ministerialmente nunca conheço o impacto do ministério de muitos pais espirituais, mas há um impacto terrível que eu jamais vejo no ministério de outros homens de Deus, da forma que eu vejo no ministério do meu pai espiritual, o fruto do ventre. O meu pai espiritual, ele carrega uma unção tremenda de fertilidade, do fruto do ventre. Já testifiquei vários testemunhos terríveis no ministério deste homem. O pai espiritual é a cobertura para um impacto ministerial. Um pai espiritual, ele é a armadura que quebra círculos de maldições familiares. Quando o teu espírito está rendido perante um homem de Deus, como teu pai espiritual, não apenas como teu pastor, mas como teu pai espiritual, porque há um nível de pastor e há um nível de pai espiritual. Por essa razão que há pastores que os seus pais biológicos são seus filhos espirituais. Há pastores que os seus pais biológicos são seus filhos espirituais. O mesmo nível biológico de paternidade não é o mesmo nível de paternidade espiritual. Deus, ele colocou em cada um dos seus servos um ministério geracional. O ministério que Deus colocou em ti não serve só para ti. É um ministério transferível. Poderia aqui, a esta hora, mencionar muitos homens de Deus biblicamente, mas é bem verdade que tu vais olhar pela Bíblia Sagrada e não vais encontrar um homem que orou para ter um pai espiritual. A maioria das vezes, e todas as vezes, são os pais que encontraram filhos. Jesus é quem encontrou os discípulos. Elias é quem encontrou Eliseu. Moisés é quem encontrou Arão e Josué. O impacto do teu ministério depende da posição que tu tens como teu pai espiritual. E o mesmo impacto que o teu ministério terá na vida dos teus filhos espirituais. Precisamos de nos posicionar no quebrantamento para podermos conseguir honrar aquilo que Deus estabeleceu. Isto é um princípio inviolável no reino de Deus. Paulo exaltou o quebrantamento de Timóteo. É muito mais fácil ouvir homens a falarem de um pai espiritual negativamente do que um pai a falar mal de um filho. Porque o ministério de um pai espiritual é cobrir, é guardar, é proteger, é cuidar. O nível de um pai não é o nível de um filho. Deixa eu lhe dizer isto. A correção de um pai é quando este pai tem um filho. Automaticamente, a vida do pai é fundada em um limite. O pai, a sua satisfação, a sua alegria é quando ele tem os seus filhos à sua volta. Aleluias. Esta é a verdade. Por isso que não precisas orar para ter um pai espiritual. Você precisa se posicionar, porque há um pai que já orou e a oração deste pai vai te localizar. E você não encontra um pai por ter traços físico como o seu. Você não encontra um pai pela sua forma de vestir, porque muitos são atraídos por isso. Muitos são atraídos pela aparência, mas você encontra um pai espiritual porque o teu espírito ministerial confirma
porque um pai já orou. Apenas haverá uma confirmação no teu espírito. Aleluia. Eu dizia, assim como o filho não precisa orar para ter um pai biológico, eu não orei para ter um pai biológico. Talvez a minha mãe orou para ter um filho como eu, mas eu não orei para ter uma mãe. Quem ora é um pai. Um filho não ora para ter um pai biológico. Será que tu acreditas? Será que o reverendo, e eu honro o ministério deste homem de Deus, que é o pastor Moisés India, com certeza que ele não orou para o seu pai biológico ser o mesmo seu pai espiritual. Que privilégio! Eu acredito que ele não orou para isso. Eu acredito que a oração do seu pai biológico não é a oração dele. Aleluia. E aqui, antes de eu terminar, e termino já nisso, aqui algo tão fundamental que eu quero que cada homem de Deus reflita nisso. Deixa, por favor, o teu espírito ser quebrantado com a palavra de Deus. Chegamos no tempo da honra. O Espírito de Deus, ele nos convida para o tempo da honra, para o tempo da celebração, para o tempo da rendição. Aqui um homem de Deus, que eu vou falar dele, chegamos no tempo da honra. Este homem de Deus, ele chama-se profeta Eliseu Agostinho. Para mim particularmente, eu honro o ministério deste homem, a vida deste homem. Eu honro, eu celebro. Deixa eu lhe dizer, o impacto de uma árvore não é a sua plantação. O impacto de uma árvore são os seus frutos. Nem toda árvore que foi plantada em qualquer lugar gerou fruto. E é com muita dor e tristeza que o impacto, os frutos deste homem de Deus, que fez muitos homens serem homens de Deus, que fez muitos homens, o seu ministério ter um impacto, é muito mal falado, porque as pessoas estão à procura de pessoas perfeitas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ministerialmente, o ministério não é perfeito. O ministério sim é puro. A pureza do ministério está no caráter do líder e no impacto. E este homem é um homem de impacto, é um homem de fruto, é um homem de caráter, é um carismático homem de Deus. Eu honro a vida deste homem. Deus nos chama para o ministério e Deus nos chama neste tempo para o tempo de honra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida. Você pastor, evangelista, profeta, apóstolo, doutor, obreiro, líder, independentemente da tua responsabilidade no corpo de Cristo, você precisa guardar esta verdade. A tua plantação não é mais valiosa que os teus frutos. E Deus em Cristo Jesus poderosamente guarda a tua vida. A minha oração para ti nesta noite é que você tenha grandes frutos para a glória de Deus. Que todo espírito de manipulação para limitar o teu destino ministerial seja quebrado agora em nome de Jesus. Haja frutos em nome de Jesus. E que o teu coração e a tua alma se renda completamente em Deus. O Senhor lhe abençoe. Eu sou o pastor Frederico Wang, servo de Deus. Shalom.